Bom, então vamos lá. Insuficiência. Você já se sentiu insuficiente? Você já se sentiu pouco? Se sentiu menos? Cara, é até engraçado. Deixa eu contar uma história aqui, já iniciando contando uma história aqui, mas é engraçado. Na época de colégio, tinha várias classificações, né? Você escolhia nota, né? Você tirava as notas lá, o professor te dava. Você era ou ótimo, ou você era muito bom, ou você era bom. Isso no colégio público. Colégio particular devia ser A, B, C e tal. Mas ou você era ótimo, ou você era muito bom, ou você era bom, agora lembrei, ou você era regular, ou você era insuficiente. Eu não sei se você pegou essa época do insuficiente. Você tirava I, vinha lá, já veio pra mim várias vezes. I, insuficiente. Quando eu comecei a criar esse roteiro de sensação de insuficiência, eu lembrei disso. Cara, e é exatamente assim que a gente se sente quando a gente não atinge aquilo que a gente quer, ou quando a gente não é o tipo de pessoa que a gente precisa ser para atingir algo que a gente quer, para atingir um objetivo nosso, para atingir alguma coisa que a gente quer na vida, entendeu? Essa sensação de insuficiência, isso mata pessoas, isso acaba com muita gente. E isso é sério. Porque, cara, para pensar aí quantas vezes você já se sentiu insuficiente na tua própria vida. Quantas vezes você sentiu que precisava ser mais para chegar lá. E aí você vai buscar definição de insuficiência. E é basicamente isso. Aquilo que é pouco. Aquilo que não é suficiente. Então, poxa, você já se sentiu não suficiente. Você já se sentiu pouco. Cara, várias vezes eu me senti pouco. E não foi só nas vezes do colégio, não. Porque, assim, isso é uma prova, isso é uma nota, você tirou e você melhora, você vai lá, trabalha, estuda e tal, e faz as coisas e daqui a pouco você melhora, ou não, você reprova também. Aconteceu comigo várias vezes, mas isso aí são histórias para outro dia, né? Mas a gente tem perdas na vida, a gente se sente suficiente. Quando a gente perde alguma coisa na vida, essa sensação bate muito forte, sabe? Quando a gente perde uma oportunidade, uma pessoa, algo que a gente queria, enfim, a gente se sente assim, a gente se sente insuficiente. Isso é horrível, isso é horrível. O legal disso tudo, é legal assim, entre aspas, né? Tá muito entre aspas, mas é que a vida, o legal da experiência, vamos dizer assim, o legal da experiência é que a vida não nos poupa dessas dores. A vida não nos poupa, porque se a vida tiver que passar a mão na nossa cabeça para ensinar algo pra gente, a gente nunca vai aprender nada. A vida não poupa a gente disso. E assim, a gente precisa sentir às vezes que é insuficiente para ser suficiente. A gente precisa, às vezes, perder para chegar e falar, não, eu preciso me entregar mais para essa situação, eu preciso me doar mais nesse trabalho para eu conseguir atingir os objetivos que eu preciso. Às vezes não é nem porque você quer, não é nem porque por causa de orgulho, porque você quer se sentir o cara, porque você quer se sentir bem e tal. Não, às vezes é porque você precisa. De repente você não tem a grana que você quer ou que você gostaria, porque você não se entrega no seu trabalho do jeito que você precisa se entregar para atingir aquele objetivo. Às vezes você não alcança alguma coisa porque você não se entrega ali. Isso fica muito claro, se você pensar no lance do colégio, isso fica muito claro. Porque ninguém tira um I na prova porque errou uma ou duas questões. O cara tira um isso e o cara errou quase tudo, entendeu? O cara tira um isso, o cara mandou muito mal, entende? Então, para pensar nisso. Não tô jogando a culpa em você, mas se eu ficar aqui apenas falando tentando causar identificação em você, falar, poxa, quando a gente se sente insuficiente, a gente se sente assim, a gente se sente assado, e tal, e tal. Não, isso não é o meu objetivo aqui. Eu quero que você desperte de fato, levanta, entendeu? E começa a trabalhar nas áreas onde você se sente insuficiente e começa a ser suficiente. Primeira coisa que você tem que fazer é, o que tá me causando essa sensação de insuficiência? Por que eu tô assim? Por que eu tô desse jeito? Eu acredito que nós somos os nossos próprios limitadores. Eu acredito que você não faz algo, talvez porque você, enfim, não estudou, não se dedicou, não descobriu alguma coisa, sabe? Você
está se limitando. E porque você está se limitando, você está se sentindo insuficiente. Porque você está se sentindo insuficiente, você está sendo insuficiente. Entende? E cara, eu acredito que você não é insuficiente. Eu de fato acredito que você não é insuficiente. Mas eu também não posso dizer que você está sendo o suficiente. Entendeu? Eu não estou te culpando e não quero te julgar. Mas eu não acredito, eu não posso afirmar, na verdade, que você está sendo suficiente, que você está se dedicando, entendeu? Que você está se entregando, que você está fazendo o máximo. Talvez esteja, mas talvez não esteja colhendo os resultados por outro motivo, entendeu? Então, cara, para pensar um pouco. O que está te causando insuficiência? Qual é a área da sua vida em que você se sente mais insuficiente? Em que você sente que bate sempre na trave? Para pensar nisso e para pensar o que falta. Você vai perceber que as coisas que faltam dependem mais de você do que dos outros. Depende mais de você do que dos outros. E aí é por isso que eu estou te dizendo isso. E você deve estar se achando insuficiente porque está acreditando em meia dúzia de mentira, em meia dúzia de besteira, e está acreditando nisso e está se achando insuficiente e agindo como insuficiente. Por quê? Porque a gente age da forma como a gente acredita. Então, se você acredita ser insuficiente, ou seja, se você acredita nessas mentiras, e essas mentiras que vêm de pensamentos negativos, de palavras de outras pessoas, às vezes das circunstâncias, você começa a alimentar isso dentro de você, você começa a acreditar que é insuficiente, você começa a agir como pessoa insuficiente. E você começa a colher o resultado de pessoa insuficiente. É uma questão de lógica, é uma questão de consequência. Entendeu? Mas por isso eu digo, eu não posso afirmar que você está sendo suficiente. Mas eu posso afirmar que você não é insuficiente. Por quê? Você tem qualidades, você tem habilidades, você tem o seu poder de decisão, você tem a sua fé, você pode agir. Talvez você não sinta vontade, talvez você não sinta aquela força para agir, mas você pode agir. Você pode tomar suas decisões para alcançar os seus objetivos. Você pode. Você tem ali o poder nas suas mãos. Você pode não ter atributos extras ali que talvez outras pessoas têm, mas dane-se as pessoas. Dane-se o que as pessoas têm. Age com o que você tem. E daqui a pouco os recursos vão chegar. Uma coisa que eu aprendi muito é que quando você se coloca ali num circuito, as coisas começam a acontecer. Aquilo que você precisa começa a aparecer. Não da noite para o dia, não de uma hora para outra, não de mão beijada, mas começam a aparecer, as possibilidades começam a se abrir na sua cabeça. Então, para pensar. Por que você está sendo insuficiente? Por que você está se sentindo assim? E por que você está se sentindo assim? Porque você está acreditando em algumas paradas que não deveria acreditar. E que paradas são essas? Então, começa a pensar e analisar no que você tem acreditado que te faz sentir insuficiente. Entendeu? E muda. E elimina os pensamentos ruins que te fazem pensar assim. Elimina. Isso é uma guerra, gente. Na nossa mente acontece uma guerra. Então elimina. Porque se você não eliminar, eles vão vencer sobre você. Eles vão te subjugar, eles vão fazer você de escravo, eles vão manipular a sua cabeça e você vai ficar deitado no sofá, sentado no sofá, que seja. Você vai ficar neutralizado, com todo o potencial que você tem, com toda a força que você tem, mas neutralizado, sem poder utilizar, porque as suas crenças estão ali dentro de você, permeando coisas negativas. Entendeu? E de repente, porque você se tornou negativo, você tá se sentindo insuficiente, você só sabe criticar, você só sabe reclamar. E, cara, isso acontece. Eu não tô te julgando aqui, apontando pra você e falando que você não tem jeito, etc. Não. Eu tô dizendo pra você que tem jeito. Tô dizendo que você é suficiente. Mas tô dizendo pra você parar de agir como se fosse insuficiente. Parar de agir como se dependesse de algo ou de alguém pra mudar a sua vida. Não dependa de ninguém. Uma coisa que fica muito clara quando a gente se sente insuficiente é a sensação de dependência. São as justificativas. A gente começa a arrumar justificativas para as coisas que não aconteceram ou para as coisas que nós não fomos.
Isso, eu não tô falando... Gente, eu não falo disso, eu não tô falando disso porque, sei lá, porque eu li, porque eu vi. Eu tô falando disso porque eu vivi isso. E quem não viveu isso, quando você não consegue algo e você começa a entrar nesse círculo, ou ciclo, não sei como fala, mas quando você começa a entrar nisso, você começa a arrumar justificativa, porque as pessoas perguntam, as pessoas querem ver o resultado da sua vida, as pessoas que moram com você, as pessoas que te acompanham, e sei lá, elas vão perguntar, e você tem que saber o que falar, e às vezes você é orgulhoso demais para admitir para si e para os outros que você não conseguiu, e você fala que foi fulano que não deixou, ou por causa de fulano, ou por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa que aconteceu milhões de coisas, e você não conseguiu fazer. E aí você começa a se tornar dependente, você se apega a essas justificativas e começa a se tornar dependente. E você se abraça aquilo e se neutraliza diante daquilo. E acredita naquilo. Então, a minha mensagem hoje é para você, que está se sentindo insuficiente. Você que está agindo como se fosse insuficiente e pensando como se fosse insuficiente. Você é suficiente. Só para de acreditar nessas mentiras, só para de acreditar nas desculpas, nas justificativas. Você tem um potencial enorme, você tem uma força enorme. A sua fé pode te levar a lugares inimagináveis, lugares maravilhosos. A sua fé pode salvar a sua vida. Mas, se você continuar acreditando que não pode, que nasceu assim, que vai morrer assim, que isso, que aquilo, em historinhas, você nunca vai a lugar algum. Então muda aquilo que você pode mudar. Muda aquilo que você pode mudar. De verdade. E vá em frente. Porque você tem um potencial enorme. Eu acredito nisso. E eu ainda vou ver e ouvir a tua história.